Nós conhecemos muito essa última frase do Evangelho de hoje, né? E a gente acha que é um ditado popular, mas Jesus falou isso lá quando ele estava ensinando os seus, anunciando a boa nova. E se a gente for olhar também na primeira leitura, se a gente prestou atenção, né? Quando Jesus fala, por sua boca fala do que o coração está cheio. A gente, se for olhar nas leituras, tudo, desde lá do Antigo Testamento, a leitura do Antigo Testamento, Deus vem falando justamente sobre isso também, né? Aquilo que nós falamos. Mas o que me chamou mais atenção quando a gente estava preparando a homilia de hoje, e também quando estava ouvindo a segunda leitura, quando Paulo escreve a cidade de Corinto, ele diz assim no início, olha no primeiro versículo: quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então será cumprida a palavra da Escritura. Ou seja, para que nós possamos ser merecedores do reino dos céus, não basta simplesmente rezar. Eu tenho que ter a minha mudança de vida também. Quando Paulo fala do corpo corruptível para se tornar um corpo incorruptível, porque no céu não há morte, não há pecado. Então, hoje nós somos um ser corruptível, porque em nós habita o pecado, porque em nós está a morte. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós iremos para o céu com esse corpo que nós temos, porque é um corpo corruptível. Nós iremos entrar no céu com um corpo incorruptível. E também a morte vai deixar de existir. E ali nós teremos a vida eterna. Mas para isso, nós precisamos fazer por onde ser merecedores do reino dos céus. Nós podemos começar a ter nosso corpo incorruptível aqui na terra. Não vamos esperar Jesus voltar para que esse corpo incorruptível deixe de existir. A palavra de Deus hoje é muito direta nos ensinamentos. Nós não precisaremos nem meditar a palavra de Deus hoje, porque tanto a primeira leitura, como a segunda, como o Salmo, como o próprio Evangelho de hoje, tudo vem direto para o nosso coração, vem tudo para a nossa mente, que é onde nós devemos meditar e ouvir a palavra de Deus. Quando nós cantamos no Salmo, como é bom agradecermos ao Senhor, foi o refrão do nosso Salmo. E como é bom agradecer ao Senhor. Como é bom agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez de bom e faz e já fez em nossas vidas. Mas não é somente lembrar do Senhor, ou melhor, será que nós voltamos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez? Nós, diante daquele exemplo que nós temos, dos 10 leprosos, Jesus curou os 10. E Jesus disse: olha, vai se presente ao sacerdote. Mas teve um que a cura tocou mais no seu coração. Ele voltou para agradecer ao Senhor. Não que ele não tenha ido até o sacerdote, porque quando ele estava doente, com a lepra, ele era excluído da sociedade. E para ele poder voltar para a sociedade, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote que reintegrava ele na sociedade. Mas antes dele, ele viu que muito mais antes do que para ser reintegrado na sociedade, ele viu a necessidade de voltar e agradecer ao Senhor, a Jesus pela sua cura. Nós temos esse hábito, quando nós alcançamos alguma graça, de voltar e agradecer ao Senhor. O coração fala, a boca fala, ou que o coração está cheio. Por isso que essa leitura, para nós meditarmos um pouquinho mais, também quando nas leituras fala, justamente, quando na primeira leitura do Eclesiastes diz assim: quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos do homem aparecem no seu falar. Quem sabe, quando você vai peneirar uma areia, ou peneirar, quando tem plantação, que a gente costuma ver também, muitas vezes na televisão, quem já viu, quando se colhe o café,
Se você colhe pouco, então você tem que tirar aquela sujeira dali. Né? Quando você vai minerar areia, fica as pedras ali. Fica aquilo que não é bom na peneira. Nós não precisamos fazer isso. Nos peneirarmos de vez em quando. Porque a gente acha que pecado em nossas vidas é só os pecados graves. Voltar à missa, né? Ter uma vida sexual desregrada. Acho que tantos outros pecados, é matar, tirar a vida de alguém. A gente acha que isso são só os pecados mais graves, que é pecado. Mas pecado é pecado. Não importa se é um pecado venial ou um pecado mortal, é pecado. A boca fala que o coração está cheio. É muito interessante quando alguém vem se confessar comigo, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Quando os pecados, eu só fiz isso em relação aos mandamentos. E fora os pecadinhos do dia a dia. O que é esses pecadinhos do dia a dia? Porque até hoje eu não sei o que é. É muito comum as pessoas falarem, os pecadinhos do dia a dia. Né? Então é um pecado que a gente comete diariamente. Quais são os pecados que eu pego diariamente? Eu não sei. Eu sei dos meus, mas eu não sei os pecados diariamente de vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai procurar a confissão, para entender realmente o que é esses pecados do dia a dia. Esses pecadinhos que todo mundo comete. Isso não quer dizer que esses pecadinhos todo mundo comete também. Não é porque eu cometo que os outros vão cometer também. Não é porque é pecado venial, pecado leve, que a gente tem o ato penitencial, para a gente pedir perdão para Deus, para que a gente possa participar da missa e comungar, mas isso não quer dizer que eu estou livre do pecado. Eu peço perdão para que naquele momento eu possa comungar. Se eu sou em pecado mortal, eu não posso comungar. Mas se eu tenho pecado venial, os pecados leves, eu faço pedido de perdão, quero receber Jesus Eucarístico, mas isso não me impede, ou melhor, não me livra de procurar a confissão. Eu devo procurar a confissão, mesmo dos pecados leves. Né? Então, muitas vezes assim, porque é a questão do pecado da língua, né? É justamente isso que Jesus está falando aqui. É o pecado da língua, né? O julgar, o criticar, a inveja. Isso são os pecados que Jesus fala para nós hoje. É isso que as leituras vêm falando para nós hoje. Nós tomamos cuidado com esse julgar, né? Principalmente a questão do julgar. Como nós julgamos o próximo? Como nós julgamos? E nós, ao invés de cortarmos, quando alguém vem fazer a crítica com o nosso irmão, nós alimentamos muito mais ainda. Nós ajudamos o outro a julgar, a falar mal do próximo, a fofoca, a mentira. Né? Porque as pessoas falam assim também, a questão da omissão. A omissão é pecado também. Padre, mas eu deixei de falar a verdade, eu omiti para não ter um caso maior, né? um problema maior. Eu deixei de falar a verdade. Então eu estou mentindo. Falarás a verdade nos libertará. Muitas vezes nós não queremos falar a verdade naquele momento, porque eu acho que vai causar um transtorno muito, muito maior. Tenha certeza que se essa omissão que eu fiz, mais lá na frente, a verdade vem, tenha certeza que vai ser pior ainda. Então não tenha medo de falar a verdade. Que a gente possa, realmente, não ter mais assim esses pecadinhos de estimação, esses pecadinhos do dia a dia, como uma coisa normal da nossa vida. Não pode ser de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma eu posso aceitar dizer que
isso já se tornou uma coisa normal no nosso dia a dia. Se eu acho que isso é normal, algo de errado tem. Algo de errado tem. Então a gente tem que começar justamente nas pequenas coisas, nos pecados menores, é que a gente tem que se cuidar. É nos pecados menores que a gente tem que começar a cuidar desses pecados, para que a gente possa se fortalecer, para que nos pecados mortais eu possa estar mais fortalecido. Não deixar me levar pelo que as pessoas falam. Não, isso é bobagem. Esses pecadinhos aí, Deus perdoa. Né? Deus perdoa? Perdoa, com certeza. Deus perdoa todos os pecados que realmente eu tenho cometido e me arrependido de coração. De coração. E quando eu me arrependo de coração, quando eu procuro a confissão, é para que eu não peque, para que eu não peque mais. Eu tenho que me esforçar. Da mesma maneira que eu me esforço para que no pecado mortal eu consiga me libertar, eu não pequei mais, os pecados veniais também. Os pecados veniais também, porque nós seremos julgados também por esses pecados veniais. Porque se eu vou procurar a confissão, o que é verdadeiro, o que realmente é a confissão? É o arrependimento dos pecados. O arrependimento dos pecados. Mas se eu confesso esses pecados veniais, aos pecadinhos do dia a dia, eu peço perdão, mas eu me arrependi de coração verdadeiramente, eu estou me esforçando para não pecar mais, porque a partir do momento que eu falo dessa maneira, do dia a dia, é sinal que eu não estou me importando. Então eu vou lá, peço perdão para Deus, todas as vezes que eu vejo, já faz muito tempo que eu me confesso, então eu vou lá, quero pedir perdão pelos meus pecados veniais. Mas eu saí da confissão e eu já estou pecando de novo. Porque de repente quem é o padre que está pedindo confissão, dependendo do que ele fala, eu já saio já pensando naquilo que o padre falou. Eu começo a criticar, de repente não gostei daquilo que ele falou para mim. E se eu não cumpro a penitência, eu estou pecando também. Eu preciso colocar em prática a penitência, fazer a penitência que o sacerdote pediu para mim. Então, por isso, quando Jesus ele vai falando, né? E uma palavra muito forte, quando Jesus chama o povo de hipócrita, sepulcro caiado, ai de vós. Veja, são palavras fortes. E a gente não se importa com isso. Porque quando ele chama o povo de hipócrita, porque fala uma coisa e vive outra. Isso é ser uma pessoa hipócrita. Sepulcro caiado, porque assim, porque por fora o sepulcro é bonito, está sempre arrumado. Mas o que tem lá dentro? O sepulcro, do túmulo. Só podridão, né? Só resto. Só o nosso resto prepararia ali um dia. Ai de vós. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala dos bem-aventurados, mas ele também fala ai de vós. Então, quando ele chama aqui, né? Quando ele fala, como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem e tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja, Jesus chama de hipócrita aquele que começa justamente a falar, né? Esse é um ditado que a gente conhece também, né? É um ditado, é o próprio ensinamento de Jesus. Eu vejo o cisco do olho do meu irmão, mas não enxergo a trave que está no meu olho. É justamente isso. Porque é muito fácil olhar defeitos do meu irmão, julgar o meu irmão, mas eu esqueço de olhar os meus pecados. Eu esqueço de olhar as minhas fraquezas. Como é difícil olhar para nós e ver os nossos erros. É justamente isso que Jesus está falando para nós hoje. Antes de criticar o teu irmão, antes de olhar o defeito do teu irmão, olha para você primeiro.
Não precisa olhar no espelho, né? Mas olhar para as nossas atitudes, olhar para o nosso coração, para a nossa mente, como nós estamos, olhar para o nosso, principalmente para o nosso coração. Às vezes nós estamos com um coração tão duro, tão cheio de mágoa, tão cheio de coisas ruins, e a gente esquece de olhar para Ele. E Jesus está justamente nos dando essa oportunidade dessa manhã, irmãos, para que a gente faça uma limpeza verdadeira do nosso coração. Quarta-feira nós já iniciamos um novo tempo litúrgico, tempo da Quaresma. E por isso que o Senhor já nos mostra hoje, já nos lembra a necessidade da gente começar a se preparar para essa Quaresma. Esse é o tempo que nós estamos chegando para justamente limpar totalmente o nosso coração. Porque assim nós possamos fazer aquilo que Jesus mostra para nós hoje, na sua correção, aquilo que Ele pede para nós nessa manhã. Justamente olhar para dentro de nós. Que a gente tenha realmente um coração puro. Foi sexta, essa semana, esses últimos dias, quando Jesus fala, quando as crianças estavam indo ao encontro dele e os apóstolos proibiram das crianças chegarem até ele. Ele falou: deixa vir a mim as crianças, porque é deles o reino dos céus. Ou seja, quando Jesus fala isso, ele pede para que nós tenhamos um coração de criança, não um coração infantil. Muitas vezes nosso coração é muito mais infantil do que um coração de criança. Principalmente a questão do perdão. Eu não vou perdoar de maneira nenhuma. Eu perdoo, mas você vai para lá e vem para cá. O coração de criança é um coração puro, um coração sem mágoa. E a gente vê, quando tem muitas crianças brincando, de repente uma briga com a outra, aí sai chorando, vai lá, conversa, vai lá no colo da mãe, e depois, quando menos espera, a criança está de novo lá junto com todas as crianças brincando de novo. A criança não guardou rancor, não guardou mágoa. Ela voltou para estar lá com as outras crianças. Mesmo que a criança tenha feito ela chorar. E com nós, seres humanos, com nós adultos, é diferente. Se alguém faz alguma coisa, se afasta e para voltar, às vezes demora anos e anos para voltar a ter diálogo. Isso não volta a ter. Então, antes de julgarmos, vamos olhar para nós. Que esses dois versículos aqui, que se tornaram um ditado popular, vamos falar da trave no olho, e também vamos falar daquilo que a boca fala que o coração está cheio, não seja mais um ditado popular, mas que seja a palavra do Senhor para nos corrigir. A palavra de Deus, de vez em quando, ela é um pouquinho mais dura, porque precisa. Porque o pai que ama os seus filhos, ele também não diz sim para tudo, ele diz não, ele corrige. E quando a palavra de Deus para nós se torna assim um pouquinho mais dura, é justamente por isso, porque o Senhor está nos corrigindo. E ao invés de reclamarmos da sua palavra, vamos olhar realmente para nós. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Como que está o nosso coração? É um coração duro? Um coração mais ou menos maleável? Ou é totalmente maleável? Se ele é duro e mais ou menos, então ainda há tempo de mudar o nosso coração.